vou passar, tudo bem. A gente continua falando sobre economia keynesiana. E aí, a partir da aula de hoje, menos a parte de cunho histórico, mais a parte matemática e econômica propriamente dita. Que foi que a gente viu nas duas primeiras aulas desse módulo. A gente viu o que é que acontecia antes de 1929, ou qual era a teoria econômica que prevalecia até antes de 1929 e o que aconteceu após 1929 com o ingresso da economia keynesiana. Então, 1929 vira um marco, a Bolsa quebra, então o grande marco dessa crise é a quebra da Bolsa de Nova York, e aí tem um desdobramento, que surge ali uma nova teoria, e essa nova teoria é que vai dar força para o novo pensamento que surge. A gente viu na aula passada, já no finalzinho do vídeo, onde confronta as principais ideias entre o que era a teoria keynesiana e o que era a teoria liberal ou a teoria clássica. O que a gente vai ver a partir de agora? A gente vai ver a teoria keynesiana propriamente dita, não mais a teoria clássica. E aí, o que é que aconteceu desde 1929? Qual é a base dessa teoria que até hoje é utilizada? Então, na aula de hoje, no módulo 3, a gente chega ao mercado de bens e serviços. Qual é a importância que Keynes deu a esse mercado? Quais são as características desse mercado? Quais são os agentes que atuam? E por que existe tanta força no mercado de bens e serviços? Vamos ver na lousa. Vejam só. Esse gráfico, para quem já viu o primeiro módulo, o módulo já inicial, se eu não me engano, na aula 2, já se deparou com esse grande gráfico que se chama fluxo circular da riqueza expandido. Por que eu trouxe novamente o fluxo circular da riqueza expandido? Porque a gente vai utilizar e vai focar no mercado de bens e serviços, vai começar a compreender qual é a importância dele. Vamos ver na lousa. Primeira coisa, o que eu tenho aqui? Está aqui desenhado, ou está aqui determinado o mercado de bens e serviços. O mercado de bens e serviços, ele é bem importante porque, segundo os economistas dizem, é nele que está focada a produção dos bens. Então, qual é a ideia do mercado de bens e serviços? É lá que existe, de fato, a produção. Logicamente, se você lembrar do mercado de fatores, vamos na lousa, você vai observar que, de fato, os produtos são produzidos aqui no mercado de fatores. E aí eu utilizo os recursos provenientes das famílias, vou às firmas e as firmas lançam os produtos aqui no mercado de bens e serviços. E aí o que eu quero que você observe, que é uma forte relação entre o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores. Tanto faz eu olhar o mercado de fatores, como eu olhar o mercado de bens e serviços em termos de produção. E aí, por que eu utilizo, ou por que eu olho o mercado de bens e serviços? Porque se eu observar na lousa, eu não tenho uma atuação direta do governo no mercado de fatores. Eu tenho uma atuação direta do governo no mercado de bens e serviços. Vamos ver na lousa. É possível observar que há aqui uma linha que vai direto, que ela sai diretamente do governo e ela entra no mercado de bens e serviços. E aí, por que eu preciso, então, olhar esse mercado? Porque o que foi que Keynes disse lá em 1930 em um quebrado? Ele disse, para os países saírem da crise, é preciso que o governo abra buracos, é preciso que o governo feche buracos. Essa era a concepção de Keynes. E aí, como é que o governo pode intervir? Ele não consegue intervir no mercado de fatores. Então, ele precisaria intervir no mercado de bens e serviços. Daí a importância tão grande desse mercado para a economia keynesiana. E a análise de Keynes não se restringiu apenas a dar importância do mercado de bens e serviços, mas Keynes se deteve em analisar cada um dos agentes que atuam no mercado de bens e serviços. Vamos ver na lousa. Keynes começou a observar qual era a atuação das famílias,
qual era a atuação das empresas, qual era a atuação dos governos e, porventura, qual era a atuação do resto do mundo. Então, vejam, que foi que ele disse? Não, o problema da crise de 1929 não é um problema de oferta, é um problema de demanda. As pessoas precisam comprar mais, as pessoas precisam demandar mais. E aí, se é um problema de demanda, onde é que eu vou resolver isso? Eu preciso resolver isso no mercado de bens e serviços. Por que eu vou resolver no mercado de bens e serviços? Porque o mercado de bens e serviços pode sofrer a atuação direta do governo. Não só do governo, mas dos demais agentes também, mas principalmente do governo. Segundo Keynes, era o governo que conseguiria tirar os países da crise. Vamos botar na lousa. Voltando aqui ao gráfico. Segundo Keynes, ele dizia que era essa linha que está aqui, mais escura, mais grossinha, que determinava a força de tirar os países da crise. E aí, o que é que Keynes começou a pensar? Ok, o governo vai tirar, digamos, o Brasil da crise. Mas como é que as famílias interagem nessa situação? E aí vamos ver na lousa como é que isso é feito. Vamos analisar. O que é que Keynes observava? Que as famílias, quando iam ao mercado de bens e serviços, levavam consigo uma função chamada de função consumo. Ou seja, Keynes agora passou a analisar os agregados. E aí, que agregados são esses? Eu vou analisar agora a família, não em termos de família individual, não em termos da sua família ou da minha família, mas as famílias em termos de um conjunto dentro do país. Então, o que foi que ele fez? Vamos analisar as famílias. As famílias também fazem intervenções no mercado de bens e serviços. Como é que as famílias vão ao mercado de bens e serviços? Elas vão a esse mercado levando a função consumo na lousa. A função consumo, então, representa a interação das famílias ou a intervenção das famílias no mercado de bens e serviços. A função das famílias é tão importante que não mas alguns capítulos do livro de Keynes considera a importância desse agente econômico na economia. O que é que ele observava? Que o governo precisa tirar o país da crise. Como é que o governo vai conseguir tirar o país da crise? Criando buraco, abrindo buraco, fechando buraco, por exemplo. E aí ele dizia mais, ele dizia que o poder do governo tirar o país da crise também dependia de como as famílias consumiam. Então, era uma coisa bem amarrada na outra. O que é que ele observou? O que é que Keynes observou? Vamos ver na lousa. Ele dizia que, digamos que o governo aumente os gastos. O governo fez uma política de aumentar os seus gastos. Se o governo aumenta gastos, por exemplo, ele está revitalizando a BR-101 ao longo do Brasil. Se o governo aumenta os seus gastos, vai gerar um aumento de empregos. Vamos na lousa. Um aumento de G, onde G é gastos, vai levar a um aumento de L, onde L é emprego. Se o governo aumenta o número de empregos, o que é que vai acontecer com essas pessoas que agora passaram a estar empregadas? Elas vão aumentar a sua renda, vão aumentar o seu poder aquisitivo. Então, na lousa, um aumento dos gastos leva ao aumento do emprego, que vai levar ao aumento da renda. E aí, o que acontece? Eu agora tenho mais renda. Se eu tenho mais renda, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho mais renda, eu aumento o meu consumo. E aí, quem nos observou que não é só o governo que é importante. É importante também conhecer como é que as famílias consomem. Daí a importância da função consumo. Então, na lousa, um aumento da renda vai levar a um aumento do consumo. Por hora, é isso aqui que a gente vai analisar. Logicamente, a análise vai ficar bem mais completa e bem mais complexa. Que foi quem nos observou ainda? Que as empresas também atuam na economia.
Como é que as empresas atuam na economia? Elas atuam através de uma função chamada função investimento. Toda vez que as empresas compram algum bem, digamos, eu vou comprar esse pincel para poder escrever na lousa. Toda vez que eu faço isso, como eu estou comprando enquanto empresa, isso vai se chamar investimento. Se eu estivesse comprando enquanto família, esse gasto seria chamado consumo. E aí foi quem nos observou. É importante que as empresas também invistam no mercado de bens e serviços. Então, vamos na lousa. Toda vez que se falar de empresas, vai se falar de função investimento. É disso que está se falando. E aí vem a variável que a gente está vendo com mais frequência, a variável governo. Você deve se perguntar por que a variável governo é importante. É aquela ideia de abrir buracos e fechar buracos. Então, o governo faz intervenções na economia quando ele gasta. Pode gastar com qualquer coisa, pode gastar com obra de infraestrutura, pode gastar com construções de hospitais, ele pode gastar da forma que ele achar mais conveniente, desde que ele gaste. E aí, como é que o governo vai intervir na economia real? De duas formas, vamos na lousa. E a gente vai compreender que o governo influencia através de duas funções. Uma função chamada de função gastos. O governo faz intervenções quando ele gasta. E uma outra função chamada função tributação. Então, essas são as duas formas que o governo tem de intervir no mercado de bens e serviços. Que foi quem nos observou? Que existe também uma outra função que depende agora da atuação do resto do mundo. E o resto do mundo afeta o mercado de bens e serviços, e esse mercado de bens e serviços é o que eu, por hora, preciso prestar extrema atenção. Como é que o resto do mundo influencia o nosso mercado de bens e serviços? Vamos ver na lousa. Ele influencia através de uma função chamada função exportação, quando nós exportamos, e influencia através de uma outra função chamada função importação. Essas são as funções em análise quando eu falo dos agregados econômicos para a teoria keynesiana. O que é importante que você analise, que você compreenda? A gente vai ter aulas para analisar em separado cada uma dessas funções, porque elas são extremamente importantes quando eu olho o agregado da economia. E aí, o que é importante ainda que você note? Que essas funções são analisadas e ainda hoje utilizadas porque para os governos é bom ter função na economia. Vamos na lousa. Porque até hoje é utilizada a teoria keynesiana. Por uma razão simples. Para os governos, é bom ter uma teoria econômica que legitime a sua atuação na economia. E como a gente está falando de concurso público, na maior parte dos editais, o que é que eles fazem? Eles buscam analisar as formas de intervenção do governo dentro da economia. Então, uma forma delas é estudar a teoria keynesiana. Então, vejam só, o que é que Keynes disse em termos de importância para o mercado de bens e serviços? Como é que os países podem sair da crise? Simples, aumentando aquela faixa que sai dos governos e entra no mercado de bens e serviços, que é o que está marcado de cor de rosa. O que ele observou ainda na lousa? Que era preciso compreender como é que as famílias entram nesse mercado. Ou seja, é preciso compreender como é que as famílias formulam as suas políticas de gastos com consumo. Que foi que Keynes observou ainda, que foi que ele analisou ainda, que era preciso saber como é que as empresas entravam no mercado de bens e serviços via gastos. E compreendeu ainda, e buscou compreender ainda,
Como é que o resto do mundo entra na economia? Seja via exportação, seja via importação. Então, o que é que a gente vai fazer ao longo de mais algumas aulas? É compreender como é que existe essa intervenção dentro do mercado. E aí a questão mais óbvia que você deve se perguntar é: por que eu preciso compreender como é que as famílias, as empresas e o resto do mundo entram nesse mercado, se de fato só quem tem força suficiente para movimentar é o governo? E aí, de novo, eu reforço. É preciso que você compreenda porque os gastos do governo influenciam nas famílias, nas empresas e no resto do mundo. Vamos continuar analisando na lousa. O que é que eu preciso compreender? Eu preciso compreender duas definições importantíssimas que a gente vai começar agora a falar com bem mais frequências, com uma maior frequência. A primeira definição é o que é uma variável endógena. A segunda definição é o que é uma variável exógena. A gente já viu as várias definições lá de função do consumo, do investimento, exportação, importação e os gastos do governo. Por que eu preciso saber aquilo ali? Porque eu vou dividir aquelas variáveis em duas partes. Uma parte que é endógena, outra parte que é exógena. O que são variáveis endógenas, o que são variáveis exógenas? Vamos ver, vamos ler na lousa. Variáveis que dependem de outras variáveis do modelo são chamadas de endógenas na lousa. Se eu dependo de alguma outra variável, eu sou uma variável endógena. Se eu não sou explicada por outra variável, eu sou uma variável exógena. E aí, o que é que se observou ainda na teoria keynesiana? É que todas as demais variáveis estavam aproximadamente amarradas. Mas, e aí são chamadas de variáveis endógenas, mas quando se falava de governo, o governo ficava exógeno. E aí o governo tem uma força de fazer intervenções dentro da economia. Vamos clarear isso para ficar mais fácil. Vamos ver na lousa. Vejam só o que eu quero explicar a vocês. Eu quero, por exemplo, compreender qual é o impacto das variações comportamentais do governo sobre o mercado de bens e serviços. Qual é o impacto, finalmente, se o governo abrir um buraco, se o governo fechar buraco? Vamos na lousa. Vejam que não é complicado. E aí, voltando ao exemplo, considerando que o governo aumente o seu volume de gastos, finalmente, o que é que isso vai afetar a economia? Vamos ver na lousa para ficar bem claro. Vejam. Imagine que o governo, de novo, aumente seus gastos. Se o governo aumentar os gastos, haverá um aumento no número de empregos, L de emprego, porque em relação ao termo em inglês, isso fará com que haja um aumento da renda dos trabalhadores, que vai fazer com que haja um aumento do consumo. E aí, o que acontece quando o consumo aumenta? Se o consumo aumentar, imagine o seguinte, tem a 101 está sendo reformada, sendo revitalizada, ou, por exemplo, a Copa. O que é que está acontecendo nesses lugares onde há a Copa? Eu tenho que, no entorno deles, as pessoas estão trabalhando, e aí, nesse entorno, as pessoas precisam consumir mais bens. Quando elas precisam consumir mais bens, o que acontece? Eu vou mais vezes ao mercado pequenininho, eu vou mais vezes à padaria. Nesse caso, esses pequenos estabelecimentos vão precisar aumentar a sua contratação. Então, na lousa, o que acontece quando há um aumento do governo? No final, haverá um aumento do consumo. Esse aumento do consumo vai gerar um aumento no emprego, que vai gerar um aumento na renda. Ou seja, eu passei a consumir mais naquele determinado mercadinho, aquele mercadinho vai empregar mais, vai gerar mais renda. E se ele está gerando mais renda, os funcionários daquele pequeno estabelecimento vão consumir mais na lousa. Isso vai levar a um aumento do consumo e isso se propaga por muitos e muitos períodos. Ou seja, eu pego os gastos do governo
e faz com que os gastos do governo movam a economia. Vamos ver na lousa como é que isso funciona. Vamos analisar. O que é que eu tenho? Eu tenho que o governo, por alguma razão, aumentou seus gastos. Ele veio aqui e aumentou os gastos. Quando ele aumentou os gastos, as famílias passaram a consumir mais. Então, estão indo dois fluxos de pagamento no mercado de bens e serviços. O aumento dos gastos de um lado e o aumento do consumo do outro. O que é que se observa? À medida que as pessoas vão consumindo mais e mais e mais, aquela pessoa que tinha um pequeno mercadinho precisa fazer o quê? Vai precisar agora aumentar a planta. Quando ela aumenta a planta de produção, ela vai investir na compra de bens e serviços. Então, vamos na lousa. Por exemplo, ela vai comprar um ar-condicionado. Então, ela vai entrar no mercado de bens e serviços. E aí, para tornar ainda mais completa a análise, o que é que está acontecendo? O governo gerou gastos, isso vai aumentar emprego, isso vai aumentar a renda. As empresas vão produzir mais. Para que elas possam produzir mais para atender a demanda, o que é que vai acontecer? Vamos ver na lousa. Elas vão buscar mais funcionários no mercado de bens e serviços. E as pessoas quase que não saem, os consumidores ou as famílias, vão ficar melhor remuneradas nessa situação. Então, o que é que eu estou observando? Que uma injeção do governo, desconsiderando ainda a atuação do resto do mundo, somente uma injeção do governo fez com que a economia voltasse a se movimentar. Então, o que é que eu tenho na lousa? Eu tenho que, se o governo passar a gastar mais, isso vai gerar maior produção das empresas. Para que as empresas possam produzir mais, elas precisarão contratar mais gente. Se elas vão precisar contratar mais gente, elas vão pagar mais salários, as famílias vão ter mais dinheiro, vão consumir mais, as empresas vão produzir mais, e aí eu volto a ter um fluxo de crescimento na economia. Então, o que foi que Keynes quis dizer com isso tudo? Ele disse, olha, se o governo intervir, se o governo fizer qualquer intervenção na economia, ele conseguirá tirar o país da crise, e isso é comprovado nesse fluxo circular da riqueza. O governo aumenta gastos, o fluxo gira mais rápido, o fluxo funciona mais rápido. Então, essa é a noção que Keynes quis dar. Então, ele disse, não, agora eu consigo observar como é que a função gastos influencia na economia de forma bem geral. Assim como eu consigo ver que os consumidores respondem. Assim como eu consigo ver como é que as empresas respondem. Basta que o governo faça uma intervenção no mercado de bens e serviços para que seja possível observar como é que a economia gira. E aí, essa teoria tinha, de novo, um benefício duplo. Qual era o benefício duplo da teoria keynesiana? É que era possível, de fato, no curto prazo, tirar os países da crise, e era interessante para os governos, porque agora o governo conseguiria fazer uma intervenção direta na economia, isso dá mais poder aos governantes. Então, vejam que é uma teoria econômica que também tem um cunho político extremamente interessante. Então, é em cima desse conceito que a gente agora vai começar a trabalhar o mercado de bens e serviços. O que é que eu consigo observar através desse mercado de bens e serviços? Que o governo consegue fazer intervenções e que essas intervenções geram um aumento de renda. E falou em variação de renda, estou falando em variação de PIB. Se eu falar em variação de PIB, eu estou falando em crescimento. Crescimento pode ser, aí, nesse caso, de curto prazo ou um crescimento de longo prazo. Está variando o PIB, eu consigo sair daquela situação de depressão e ir para uma situação de crescimento. Então, foi com esses alicerces que Keynes passou a olhar a economia. Ele disse, é possível sair da crise, sim, desde que o governo comece a fazer intervenções. E aí, dentro desse sentido, o que foi que ele fez? Beleza, o governo precisa fazer intervenções, mas para saber qual vai ser a força dessa política, porque foi que a gente viu que o aumento do gasto, geralmente do consumo, aumento do gasto, geralmente emprego, geralmente da renda,
geramento do consumo, geramento de emprego. O que é preciso compreender? Como é que essas funções se comportam? Como é que as famílias, de uma forma agregada, se comportam? Como é que as empresas, de uma forma agregada, se comportam? Como é que o resto do mundo se comporta? E aí ele fez um enorme modelo. Vamos começar a analisar agora os agregados e ver como é que eles respondem. Essa ideia de agregação, essa ideia de resposta, de como as variáveis respondem a variações do governo ou a variações de qualquer outra variável exógena, é o que a gente vai começar a ver a partir da próxima aula. Então, o que a gente vê na próxima aula? Quais são os alicerces que comprovaram que, uma vez que o governo gaste, é possível fazer com que haja uma variação da renda. Esses alicerces, essas funções básicas do modelo keynesiano mais simples, é o que a gente passa a analisar a partir da aula que vem. Então, só para você entender, aqui na aula de hoje é uma aula mais geral, é uma aula mais para saber como é que Keynes via um resultado. A aula analítica de como é que isso funciona, a gente começa a ver a partir da próxima aula. A gente se encontra em breve. Até lá.